Quero convidá-los para a gente estudar a palavra. Abra a sua Bíblia. Vamos para o capítulo 4. Glória a Deus. Vencendo o sofrimento e o pecado. É o tema da nossa mensagem desta noite. Vencendo o sofrimento e o pecado. Digam comigo, vencendo o sofrimento e o pecado. São duas coisas que o crente precisa vencer nesta vida. Vencer o sofrimento, porque tem muitos que naufragam no sofrimento. Não aguenta o sofrimento e deixa o barco ir a pique. Mas o crente precisa vencer o sofrimento. Amém, meus irmãos? E o pecado, não é? Vencer o sofrimento e o pecado. Então, essa noite nós vamos aprender, na palavra de Deus, a vencer tanto um como o outro. Glória a Deus. Deus tem vitória para a sua igreja. O apóstolo Pedro estava muito preocupado com a igreja que ele pastoreava. Essa carta, essa epístola escrita mostra isso. A igreja sofria, por um lado, porque era perseguida por causa de Jesus. Mas além dessa pressão, da perseguição que a igreja enfrentava, havia outro tipo de sofrimento. A decadência moral da sociedade também era muito forte. Havia uma pressão muito grande. A cultura impunha, né, sobre aquela igreja, aqueles irmãos, uma pressão muito grande. Nós sempre pensamos nos tempos antigos, a gente imagina que os homens daquela época eram melhores do que hoje, que aqueles tempos eram melhores do que hoje. Mas a verdade, irmãos, é que se você estudar um pouco a história, você vai perceber que a humanidade não melhorou muito. Moralmente, nós temos graves problemas. Temos problemas nos costumes, na ética, no padrão de vida. Eu diria que a situação dos dias de Pedro, se era difícil, continua difícil em nossos dias. O que aumentou, irmãos, foi a quantidade de pessoas. Mas o Satanás, que era da época de Pedro, ainda é o mesmo de hoje. A sociedade decaída, a geração pecaminosa, só aumentou o número. Mas é interessante a gente ver que os pecados daquela época são os mesmos de hoje. Os sofrimentos da igreja daquela época talvez mudou a forma do inimigo atacar, mas ataca do mesmo jeito. Então nós estamos vivendo uma realidade muito forte. Claro que naquela época a moral era mais legalista, né? As pessoas faziam as coisas mais às ocultas. Hoje está uma coisa desenfreada, né? Mas o coração do homem pecador sempre foi pecador. A raça caída, degenerada, é semelhante, não é? Semelhante. O homem corrupto tem uma irresistível atração pelo mal, pelas coisas erradas. Isso é desde o princípio, não é? Se você quiser dar uma olhadinha na história, é só você ler algum livro ou ver algum seriado de reis, das cortes, de anos passados. Você vai ver que naquela época havia caprichos, havia luxúria, havia orgias. Isso era algo comum. Nas guerras havia estupros, abuso de poder, havia violência, como ainda hoje. Só que naquela época era menos. O número de pessoas era menos, mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção é que, como a igreja dos dias de Pedro venceu,
a igreja dos dias atuais também pode vencer. Eles venceram o sofrimento, eles venceram o pecado, e a igreja, nesses últimos dias, está sendo convocada para vencer. Vencer o sofrimento, porque o sofrimento vem por causa de Cristo, por causa do cristianismo, por seguirmos a Cristo. Cada dia a gente percebe que a igreja está entrando assim como num funil, a coisa está apertando cada vez mais. E o pecado. Então são duas coisas que nós, nesta noite, vamos destacar, que precisamos vencer. A raça humana progrediu em pesquisa, progrediu em ciência, progrediu na indústria, na tecnologia, progrediu na riqueza, no conforto, mas não podemos dizer que isso aconteceu, irmãos, com a moral. Não podemos dizer que o homem melhorou espiritualmente, somente aqueles que deram lugar a Deus. Mas em termos gerais, a humanidade continua distante de Deus. Por várias vezes o apóstolo Pedro fala nessa carta de paixões, de concupiscências. Era um problema que a igreja enfrentava nos seus dias. E hoje? Será que esse mesmo problema não acompanha a igreja? Nós vamos ver o que acontecia nos dias de Pedro. Abra a sua Bíblia, você já está com ela aberta na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ver que Pedro já recomendava à igreja. Olha o que ele dizia: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Pedro, no capítulo 1, versículo 14, já chama a atenção dos crentes que é para viver uma vida como filhos obedientes e não se conformar com as concupiscências. A palavra concupiscência aí é pitomia, paixões carnais. Então a igreja já sofria nos dias de Pedro. Se você ler capítulo 2, versículo 11, dessa mesma carta, veja que o problema continua. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Vamos ler toda a igreja, digam: amados. Leiam. Mais uma vez o apóstolo está recomendando: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de quê? Das concupiscências, das paixões carnais. Então a igreja já sofria esse ataque naqueles dias. Veja o capítulo 4, versículo 2, dessa mesma carta. Leiam: para que mais uma vez o apóstolo fala: olha, irmãos, nesse tempo que ainda resta, aqueles dias de Pedro era uma perseguição tão grande que eles já pensavam que o mundo ia se acabar naquela época. A igreja estava sofrendo tanto, havia uma pressão tão grande, sofrimento físico, emocional, espiritual, pecado, as dificuldades, que Pedro já escrevia para a igreja como se fosse os últimos dias que eles estavam vivendo. Na verdade, aquela geração passou, mas como a carta foi inspirada pelo Espírito Santo, serve para nós hoje, porque a palavra de Deus não fica velha, ela é a mesma. Glória a Deus. Então Pedro diz: olha, para que no tempo que resta não vivam mais segundo as paixões, as concupiscências dos homens, mas vivam segundo a vontade de Deus. Veja agora capítulo 2, segunda epístola de Pedro. Vamos pular um pouquinho na frente. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 10 e 11. Leiam: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados,
não receando blasfemar das dignidades. Se você ler o versículo seguinte, diz: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. O que é que Pedro está mais uma vez falando aí? Olha, especialmente aqueles que seguem a carne e andam em concupiscência e paixões e menosprezam o governo, menosprezam as autoridades, menosprezam os líderes, menosprezam quem tem responsabilidade. Eles não veem o exemplo dos anjos, que sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra as autoridades juízo, blasfemando diante do Senhor. É uma referência de Pedro àquele momento em que Miguel se encontrou com Satanás, e a Bíblia diz que Miguel apenas disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Miguel reconhecia que Satanás, quando estava no céu, era um querubim, e o querubim está acima do arcanjo, e Miguel era apenas arcanjo. E como no céu há uma hierarquia, há um respeito, então Miguel dá um exemplo aí. Ele não usa de autoridade contra Satanás, ele diz: o Senhor te repreenda. Mas a igreja já sofria esse tipo de problema. Tinha aqueles que queriam andar segundo as suas paixões e não queriam respeitar as autoridades constituídas por Deus. Então era problema da época de Pedro, que ainda hoje nós vemos e acompanha a igreja, o povo de Deus. Veja 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. O problema continua. Leiam mais uma vez: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 4. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então Pedro vai falando e ele diz: olha, e vai chegar um tempo, nos últimos dias, em que vai se levantar escarnecedores, zombadores, com escárnio, andando segundo as suas próprias paixões. E eles ainda vão zombar da igreja, dizendo: onde é que está a promessa da sua vida? Eu agora lembrei-me, uma vez que eu estava falando em um programa de rádio, faz anos, e no programa um moço ligou ao vivo, e eu estava falando sobre a vinda de Jesus. E aquele moço, usado por Satanás, ele entrou no ar e disse: pastor, eu queria lhe pedir uma coisa, posso? E eu pensei que ele ia pedir oração, ele ia pedir outra coisa. Se eu quero pedir o Senhor para o Senhor acabar com esse negócio de falar da vinda de Jesus. Porque faz tempo que eu ouço falar que Jesus vai voltar, e Jesus não volta. Não era bom o Senhor pregar outra coisa? E eu tinha que dar uma resposta àquele moço. Mas eu estava no ar. Eu disse: Jesus, enquanto ele falava, eu orava e dizia: Jesus, me dá uma resposta para esse moço. E naquela hora, o Espírito Santo me lembrou esse versículo. Nos últimos dias, aparecerão escarnecedores, zombadores, perguntando: onde está a promessa da sua vinda, que desde os meus pais, que se fala que ele vai voltar e ele não voltou. Aí na hora o Espírito Santo me deu uma palavra, eu disse: meu filho, agora é que eu vou pregar que Jesus vai voltar. Ele disse: por quê? Eu disse: porque o apóstolo Pedro disse que nos últimos dias ia se levantar escarnecedores, assim como você. Ia perguntar: onde é que está a promessa da sua vida, que ele não vem? Então você só está zombando da palavra, porque já chegou os últimos dias. Diga glória a Deus. Foi uma resposta que Deus me deu naquela oportunidade. Mas Pedro está dizendo que eles iam falar isso, porque iam andar segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos, segundo as suas paixões. Então o apóstolo Pedro está aqui preocupado, não apenas com
a perseguição física que a igreja enfrentava, mas também com a força do pecado que queria entrar dentro da igreja, as concupiscências, as paixões, queria invadir a igreja do Senhor. E Pedro está aqui pela palavra, né, levando a igreja a reagir contra aquela pressão que estava vindo contra a igreja do Senhor. O apóstolo Pedro percebeu o poder do pecado, querendo dominar a igreja. Porque Satanás é assim, irmãos. Quando ele não consegue com perseguição, ele tenta se fazer de amigo. Não é? Ele vem de outra forma. Glória a Deus. Antigamente na igreja, aqueles irmãos mais antigos, eles tinham as mensagens. Eu lembro, eu era criança na igreja e ouvi alguns irmãos simples, eles pregavam. Aí dizia assim: Satanás, quando não vem de tamanco, que naquela época o povo usava aqueles tamancão de madeira, né? Toco, 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 toco. Quando ele não vem de tamanco, ele usa um sapatinho de lã. Quem ouviu essa mensagem? Não era assim, né? Era uma forma dos irmãos de escrever que quando o inimigo não vem perseguindo, que muitas vezes ele vem perseguindo, parte contra a igreja, vai fechar a igreja, bate em crente, prende crente. É uma forma dele atuar. Mas quando ele vê que ele não consegue, perseguindo, aí ele muda a estratégia. Ele vem agora através do pecado, através das concupiscências, dos desejos, e vai penetrando na igreja, porque o alvo dele é destruir a igreja, é tirar a igreja do foco, tirar a igreja do alvo, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amados irmãos, então nesse texto, o apóstolo Pedro nos convoca para viver uma vida vitoriosa, não apenas sobre o sofrimento, mas também sobre o pecado. Me acompanhe essa noite. Lá no finalzinho, tem um recado muito importante para nos ajudar a vencer, não só o sofrimento, mas vencer o pecado. E eu vou, essa noite, enumerar alguns tipos de pecado que está perseguindo a igreja dos dias atuais. Mas nessa noite Deus vai nos dar a graça e nós vamos vencê-los em nome de Jesus. O hedonismo, irmãos, é uma ideologia, uma filosofia que está se tornando popular no mundo hoje. Aqui nós temos estudantes, há pessoas que me ouvem que também estudam. Falar de hedonismo hoje é falar de prazer. Esse pensamento hoje percorre as faculdades, as escolas, as redes sociais, a mídia televisiva, escrita, ou de uma forma ou de hoje. Há uma mensagem hoje voltada para o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma filosofia onde as pessoas dizem e pensam que a felicidade é o fim último da vida. O homem foi criado, diz eles, para ser feliz, e nada deve impedir a sua felicidade. É tudo pelo prazer. Viver para ser feliz. E que não temos que dar conta a ninguém. Ninguém manda na minha vida, ninguém manda na sua vida. O importante é ser feliz. E essa mensagem agrada a muita gente. Quem não quer ser feliz? Não é? Quem não quer viver uma vida feliz? Só que a palavra de Deus nos ensina que nós podemos viver a verdadeira felicidade sem se apartar da palavra de Deus. Mas o hedonismo prega essa mensagem, irmãos. E sabe que eu percebo que essa ideologia tem penetrado nos arraiais evangélicos. Há muita gente que se converte ao evangelho também com essa ideia. Eu vou ser crente para ser feliz. Tem gente que casa para ser feliz, não é? Tem gente que vem para a igreja para ser feliz. Eu lembro que eu era ainda um diácono na igreja e eu dirigia concentrações em Palmeira dos Índios. E tinha uma irmã que ela ganhava muitas almas, mas eu achava interessante o jeito daquela irmã. E eu pregava e fazia o convite e ela saía convidando. E um domingo à tarde eu fiquei assim ouvindo ela convidando uma moça. A moça estava noiva, de aliança na mão.
E ela chamando aquela moça para ser crente. Minha filha, vamos ser crente. Ser crente é bom demais. Olhe, quem é crente não passa luta. E eu, Jesus. Olhe, vamos aceitar Jesus. A moça dizia, mas eu não quero. E dizia o nome da dona fulana. Eu não quero. Aí ela disse, e por que você não quer, minha filha? Aí ela mostrou a aliança. Disse, porque eu estou noiva. E meu noivo vai acabar o casamento. Aí ela olhou para ela e disse, minha filha, aceite Jesus que ele vai lhe dar um noivo muito mais bonito do que o seu para casar. Aí eu parei e disse, irmã, pelo amor de Deus. E a moça coroa que tem na igreja sem casar. E tanta gente que tem na igreja esperando um casamento e não casa. E a gente pode oferecer Jesus em troca de namorado para ninguém? Não. Isso é uma ilusão. Não é? Jesus não mandou pregar esse tipo de evangelho. Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Agora tenham bom ânimo que eu venci o mundo. Glória a Deus. Mas, irmãos, essa ideologia de hedonismo, ela entra. Não é? Tudo pelo prazer. Tudo para ser feliz. E isso é terrível, sabe por quê? Tem muitos crentes em crise, porque estão absorvendo essa ideologia do hedonismo. Crentes hedonistas, crentes que vivem em busca do prazer. E aí, quando vem o sofrimento, o que é que acontece? Essas pessoas se decepcionam, porque elas vieram em busca de felicidade. Não estavam preparadas para enfrentar as lutas, as crises, os problemas. E eu pergunto aos irmãos, crente passa luta, irmão? Passa ou não? Passa crise, dificuldade, aflições? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Mas tem muitos crentes que, quando enfrenta isso, aí começa a questionar, porque ele está baseado na ideologia do hedonismo. Aí, por que o crente sofre? Não era para crente sofrer. Você já ouviu algum crente questionar isso? Por que é que aquele irmão está sofrendo? Aí vem o fatalista. Aí diz assim, sabe por que ele está sofrendo? É pecado na vida. Outro chega, são os irmãos de Jó, né? Sabe por que ela está sofrendo? É Deus que está castigando. Entenderam que diz assim, quebra o vaso, Jesus. Hã? Ô irmão, ora por mim que eu estou numa luta. Luta? Quebra o vaso, Jeová. Outros chegam, isso é falta de fé. Só está na prova porque não tem fé. Glória a Deus. Quem aqui que já passou luta, irmão? Então será que ninguém aqui tem fé? Quem tem fé em Deus aqui? Porque a fé não nos isenta da luta. A fé, pelo contrário, permite a luta para que seja aumentada a nossa fé. Mas essa ideologia tem penetrado nos arraiais, irmãos, evangélicos. Tem chegado para nós. Mas, irmãos, nós precisamos estar conscientes de que sofrimento existe. Mas Deus nos dará graça para vencer todo e qualquer sofrimento. Pastor, se existe sofrimento, Deus existe. O irmão cantou aqui agora, Deus está no controle. Se Deus está no controle da minha vida, por que eu estou sofrendo? Porque Deus na vida não significa dizer que está isento de sofrimento. Jesus está no barco, mas se levantou tempestade ou não? Sim. O fato de Jesus estar no barco não evita de haver tempestade. Agora, se ele está no barco, te garanto uma coisa, a tempestade vai acalmar. Se Deus é bom, irmãos, onipotente, por que ele não destrói o mal? Por que não passa essa luta? Por que sofremos? Deixa eu dar uma resposta aos irmãos essa noite aqui e a tantos outros. Sofrimento, irmãos, Deus não é o culpado. Vocês sabem por que sofrimento entrou no mundo? Foi Deus que colocou o sofrimento no mundo. Deus fez o homem para viver realmente desfrutando, gozando, no jardim do Éden. Mas o que foi que trouxe o mal para a vida do homem? O pecado. Foi o pecado. Não é que Deus não seja bom. Não foi Deus que introjetou o mal no mundo. Não.
Não foi Deus que criou o mal nesse sentido humano para fazer o homem sofrer. Quando o homem desobedeceu a Deus, então vieram as maldições. Maldição sobre a terra, produzirás cardos, produzirás espinhos. Significa dizer o quê? Que quando Deus criou o mundo, não era para a terra produzir cardos nem espinhos. Cardos e espinhos veio sobre a terra por causa do pecado. Deus falou para o homem, olha, comerás do suor do teu rosto. Significa dizer que se não fosse o pecado, de uma forma ou de outra, Deus ia prover meios para o homem não ter que suar para comer. Disse a mulher, olha, terás filhos com dores. De alguma forma, a mulher ia ter filhos sem dor. Mas por causa do pecado, vem a maldição, vem a consequência. Agora terás filhos com dor. A serpente sobre o ventre te arrastarás e comerás o pó da terra. Então a cobra não era para se arrastar, nem era para comer pó da terra. Então a culpa não é de Deus. Diga para quem está do seu lado, a culpa não é de Deus. É o pecado do homem. Eu já ouvi tanta gente culpar a Deus por causa do sofrimento. Eu já ouvi tanta gente dizer, se Deus é tão bom, vocês não pregam um Deus tão bom, e por que Ele não acaba com essa pandemia? E por que Ele não acaba com o sofrimento? Irmão, Deus não tem culpa de nada. Se existe alguém bom, infinitamente bom, é o nosso Deus. Agora, hoje a natureza geme por causa de quê? Por causa do pecado. Está lá em Romanos capítulo 8. Os filhos de Deus gemem. Glória a Deus. Diz que a natureza também geme. E o Espírito Santo também geme com gemidos inexprimíveis. Mas Paulo vai dizer lá, por que que geme? Por causa do pecado. Sofrimento atinge a todos. Não é? Por causa do pecado, diz que passou a todos os homens. Glória seja dado o nome do Senhor. Então não vamos aderir à ideologia do hedonismo, de achar que tudo é o prazer, tudo é a felicidade. Não aceitar o sofrimento, porque o sofrimento faz parte desta vida como consequência do pecado. Eu estou ensinando aos irmãos para quando o sofrimento chegar, você não se queixar de Deus, não reclamar, não murmurar e aceitar, saber que isso é uma consequência do pecado, mas Deus continua infinitamente bom. Glória a Deus. Há vários tipos de sofrimento. E a dor causa sofrimento. Não é? A dor causa sofrimento. Há sofrimentos físicos. Há sofrimentos emocionais. Há muitas formas de sofrimento. O medo, a ansiedade pode produzir sofrimento. Veja quanta gente nesse período de pandemia que morreu de medo. Quanta gente com medo, não é? Com ansiedade, agora período pós, agora o pico da pandemia. Tem gente que está por aí nos consultórios, se medicando, tomando ansiolíticos para dormir, sem conseguir ter sossego na alma. Isso é um sofrimento. Pessoas com depressão, pessoas com humilhação, pessoas com desprezo, pessoas com síndromes. Se você se aproximar de uma pessoa dessa, você vai ver quanto é difícil para elas, quanto sofrimento. Quanto sofrimento. A perda de entes queridos é ou não é um sofrimento? É sofrimento, não é? Sofrimentos emocionais, físicos. Vai lá no sentimento da pessoa, não é? Remorso, casamentos destruídos. Tudo isso leva a sofrimentos. Sofrimentos emocionais. Sofrimento de complexo de inferioridade. Tem pessoas que sempre estão para baixo, sempre para baixo, sempre humilhado. Outros com complexo de superioridade. Interessante, sofrem tanto que tem superioridade como inferioridade. E o complexo é terrível, não é? Leva a pessoa à escravidão, à depressão. Não, coisa tão terrível é uma depressão. Tem momentos que você que não entende, pode até pensar que é demônio, e não é. É uma doença que leva a pessoa a sofrer. Elias entrou em depressão, Moisés entrou em depressão, Isaías entrou em depressão,
E tantos outros homens de Deus que tiveram depressão. Mas é uma doença. Faz sofrer? Faz sofrer. Não é a ausência de Deus. Eu já ouvi tanta gente, meu Deus, sem conhecimento, dizer, depressão é a ausência de Deus. Não, senhor e não, senhora. É uma doença. Você está com Deus, Deus está presente na sua vida, mas você pode adoecer. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Vamos acabar com esse negócio de dizer que depressão é demônio, depressão é a ausência de Deus. Não. Homens de Deus como Elias, que orou e Deus desceu fogo do céu. Quando ele saiu dali, a depressão pegou ele, debaixo de um zimbro, ele pediu a morte. São sofrimentos que nós enfrentamos, mesmo como povo de Deus. Faz parte. Não é? Uma pessoa faminta. Se você nunca viu alguém sofrendo com fome, eu já vi. Eu vi uma criança morrendo de fome nos braços de outra. Minha esposa está aqui, ela que socorreu lá na África, uma garotinha de 7 para 8 anos de idade, com um menino de talvez uns 4 meses. E eu já disse para vocês aqui que lá nessa tribo que nós tivemos, eles só comem 3 vezes por semana. E que comida é, pastor? Feijão com arroz. E os pratos são contados na igreja. O pastor prepara aquelas panelas, as irmãs fazem aquele feijão, aquele arroz, e contam 200 pratinhos e coloca no chão. Não tem mesa, não tem nada. Não tem colher, é com as mãos mesmo comendo. 200 pratos. Eu fiquei lá só assistindo, olhando. E eles contam. As crianças vão chegando para comer. Entra uma, entra duas, entra 3, entra 4. E quando chega 200, aí para, não pode mais entrar, porque só tem comida para 200. E aí, nesse dia, eu vi uma garotinha de uns 7 para 8 anos, com outro menininho, irmãozinho no braço, e o menino estava morrendo, porque ela não conseguiu entrar. E ela ficou do lado de fora, e já fazia 2 dias que aquela criança não comia nada. E a Miriam viu quando a criança estava desmaiando no braço da outra. E a gente não sabia que tinha essa regra. A Miriam entrou lá dentro e disse, me dá um pouquinho aqui de feijão, que tem uma criança que está morrendo ali fora. E aí pegou e levou um pouquinho de feijão e colocou na boca da criança que já estava desmaiada. E quando o feijão bateu na boca dela, ela voltou. E a gente teve que providenciar um socorro para aquela criança, porque estava 2 dias sem comer e ia morrer de fome. Eu pergunto aos irmãos, viver numa situação dessa, é ou não é um sofrimento? Sofrimento. Não é? E isso acontece lá constantemente. Morrem semanalmente dezenas e centenas de pessoas de fome, porque não tem nada para comer. Então a fome é um sofrimento, o desamparo é um sofrimento. Alguém órfão de pai e mãe, que não tem quem cuide, sofrimento. Pessoas enlutadas, pessoas que enfrentam sofrimentos. Deus não nos poupa do sofrimento. Diga comigo essa noite, Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco no sofrimento. Deus não nos livra do sofrimento. Enquanto estamos aqui, estamos sujeitos ao sofrimento. Agora eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Deus pode não lhe livrar do sofrimento, mas Ele está com você no sofrimento. Isaías 43, ele disse, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem a sua chama arderá em ti. Diga, leia o verso 3. Glória a Deus, porque eu sou o Senhor teu Deus. Leiam comigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o teu Deus, eu estarei contigo. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor para nós. Ele não nos livra do sofrimento, mas está conosco no sofrimento. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Davi não disse que era impossível passar. E há uma versão que eu acho melhor que diz, ainda que eu ande. Essa diz, é a corrigida, ainda que eu andasse.
Ainda que eu ande, se eu andar, eu vou passar pelo vale, mas eu não vou temer, porque tu estás. Então você pode passar pelo vale, pode ou não pode? Pode. Crente passa no vale? Passa, mas quando passar pelo vale, lembre-se, o Senhor está contigo. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da vida, e muitas vezes no sofrimento Ele está nos canalizando para o bem. Aleluia, está nos canalizando para o bem. Gênesis 50, 20, José disse: olha, tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Tudo que eu passei foi para Deus, nesse dia, conservar vocês com vida. Diga glória a Deus. Então muitas vezes o sofrimento vem, não é para a morte do crente, é porque Deus vai usar aquele mal, aquele sofrimento, e vai transformá-lo em bênção. Dê glória a Deus. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então nessa noite receba esta palavra: tudo que acontece contribui. Só é coisa boa que contribui? Não, as lutas também contribuem. Todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo as circunstâncias difíceis, mas isso não muda de Deus ser Deus em nossa vida. Abacuque 3, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Todavia, leiam a igreja: todavia, eu me alegrarei no Senhor. E o que mais? Significa dizer que pode faltar tudo, mas você ainda tem motivo para se alegrar no Senhor, seu Deus. Precisamos nos alegrar nas tribulações. Paulo disse que a tribulação produz. Ninguém gosta de tribulação, mas tribulação produz. Produz o quê? Paciência. E a paciência? Experiência. E a experiência? A esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? O Espírito Santo está derramado no teu coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Então tribulação muitas vezes serve para alegrar o crente. Tiago 1:2 disse: olha, tende gozo em passar por provações. Tende gozo quando cair em várias tentações. Se alegre. Aleluia. Porque bem-aventurado o varão que é provado, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Diga glória a Deus. Então, em resumo, a palavra de Deus nos faz entender, e o apóstolo Pedro, que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento nos ajuda a alcançar as bênçãos de Deus. O sofrimento nos ajuda a depender mais de Deus. Irmão, se com sofrimento e tudo, aqui na terra, tem crente que não ora, e se não houvesse sofrimento? Não havia oração. Porque é na oração que o crente vai para os pés de Jesus. Glória a Deus. Mas o sofrimento nos leva a Deus. O sofrimento é para nos aproximar de Deus. Estou falando para alguém essa noite, preparando o seu coração. Se você está sofrendo, ou se vier o sofrimento, você já sabe que não é para você correr para longe de Deus, é para ir para mais perto de Deus. Lá no Oriente diz que quando o lobo entra no curral das ovelhas, as ovelhas correm tudo para perto do pastor. Luta na vida do crente não é para você se desviar. Luta na vida do crente não é para você correr de perto de Deus, não. É para correr para os pés de Jesus. Sofrimento nos ajuda. O sofrimento faz pecado perder até o poder, a força. Enquanto o sofrimento muitas vezes endurece o coração do ímpio, o sofrimento amolece o coração do crente. Os irmãos sabiam que o sofrimento na vida do pecador muitas vezes endurece mais o coração dele?
Eu ouvi muita gente falar que na pandemia, muita gente ia se quebrantar e ia aceitar Jesus. Depois que eu li a Bíblia e eu encontrei que o sofrimento endurece o coração do ímpio, eu digo, não, só vai salvar quem Jesus tiver misericórdia e abrir o coração. Porque sofrimento não amolece o coração de pecador. Pode apertar, irmão, pecador ímpio, quanto mais sofre, mais ruim ele fica. E por favor, me entendam, mas observe que depois desse sofrimento todinho que teve na terra, parece que o povo está mais ruim do que antes. Os ímpios estão mais ruins do que antes. Agora, aqueles que servem a Deus, que na luta correram para os pés de Jesus, estão 1000 vezes melhor. Diga glória a Jesus por isso. Porque é assim que funciona. Não é? Quem corre para perto de Jesus, a tendência é melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, o cristão não é melhor que o seu Senhor. Diga comigo, o cristão não é melhor que o seu Senhor. E Jesus sofreu, irmãos? Sofreu. Então, o sofrimento vem para nós, mas uma das coisas que faz você vencer o sofrimento é se lembrar que muito mais Jesus sofreu por você. Se o mundo perseguiu a Cristo, como não vai nos perseguir? Glória seja dado o nome do Senhor. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo, as paixões da carne, não compensam. MacDonald, um grande homem de Deus, ele dizia que o cristão é confrontado muitas vezes entre a possibilidade. Você vai escolher ou o sofrimento ou o pecado. Então eu prefiro sofrer, porque o sofrimento me leva para mais perto de Deus. O pecado me afasta de Deus. Então entre o sofrer e o pecado, eu prefiro sofrer, porque o sofrimento me aproxima de Deus. Diga glória a Deus por isso. Se você escolher, irmãos, viver neste mundo com os ímpios, muitas vezes agradando aos ímpios, não é? Aceitando as propostas dos ímpios, você sabia que sofre menos? Pode observar, crentes que se dão ao luxo de agradar os pecadores. Tem crente que não prega para o vizinho porque ele acha ruim. Eu não falo de Jesus para ele, que eu quero a amizade dela. Crente que se dá esse luxo, aceita tudo que o vizinho quer, não é? A forma de vida do pecador, esse não sofre nada. Agora, seja um crente fiel, seja um crente zeloso, seja um crente que prega o evangelho, fale de Jesus para você ver aquela pessoa que se chama amiga do peito. Que amigo do peito, irmão, só tem um: Jesus. Mas tem alguém que diz assim: tá vendo essa mulher? Ela não é crente, mas é minha amiga do peito. Eu digo, meu Deus, só tem um amigo do peito: Jesus. As pessoas que não têm Jesus, se você falar de Jesus para ela, você vai entender que não são suas amigas, não são seus amigos. Então o sofrimento, irmãos, é uma coisa muito interessante por um lado, porque nos aproxima de Deus, nos faz desfrutar das bênçãos de Deus. Mas eu quero nesta noite lhe ajudar a vencer o sofrimento olhando para Jesus. Você está sofrendo? Quer vencer o sofrimento? Olhe para Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Diga assim comigo: muito mais. Não, diga forte, diga: muito mais Jesus sofreu por mim. Isso vai lhe ajudar. Quando o sofrimento chegar, você fique dizendo: muito mais Jesus sofreu. Muito mais Jesus sofreu. Muito mais Jesus sofreu. Se Jesus, que era Jesus, sofreu, eu e você que estamos neste mundo, precisamos aceitar o sofrimento como um meio de nos achegar mais perto de Deus. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Jesus. Agora, eu disse aos irmãos que a mensagem de hoje tem 2 pontos: como vencer o sofrimento e como vencer o pecado. Como é que eu venço o sofrimento? Olhando para Jesus. Como é que eu venço o pecado? Como agir em relação ao pecado? Vamos para a carta que lemos, 4 e 1 de Pedro. 4 primeiro.
Ora, leiam todos. Já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que é que Pedro está dizendo aí, irmãos? Que Cristo padeceu por nós. Cristo sofreu por nós. Então agora, você quer vencer o pecado? Se arme. Guerreie. Lute. Batalhe. Aleluia. Para o crente vencer o pecado, ele tem que declarar guerra contra o pecado. Essa noite eu vou convocar vocês, convocar a igreja, para a gente declarar guerra contra o pecado. Quem dá glória a Deus? É o apóstolo Pedro que está nos ensinando. Para vencer o sofrimento, é olhar para Cristo. Cristo padeceu por nós. Cristo, que é Cristo, sofreu por nós. E nós, para vencer, temos que olhar para Ele, vencer o sofrimento, olhar para Ele. E para vencer o pecado, se armar. Declarar guerra, aleluia. Pedro nos convoca aqui com uma atitude militar contra o pecado. Tem que se armar. Quer vencer o pecado? Você tem que se armar, aleluia. Precisamos se armar como um soldado. Tem que ter armamento, tem que ter arma. Eita Jesus, tem que batalhar. Que estimei que um pastor, um homem de Deus, ele disse: o cristão arma-se não para o conflito físico, mas para o conflito espiritual. O crente não precisa de revólver, o crente não precisa de faca peixeira, não precisa. Não é? Uma vez eu estava na concentração, eu lembro, e precisou de alguma gilete, para uma coisinha para cortar o fio, para emendar. Quem já fez concentração sabe que sempre acontece isso, né? Um fio assim, eu disse: eita, irmão, tivesse alguém aqui com a gilete e ajudar aqui para cortar, a gente cortando fio na boca, assim, que não tinha uma gilete para cortar. Aí o irmão disse: eu tenho ali, pastor. Aí levantou o banco do carro, puxou uma faca 10 polegadas. Eu fiquei até com vergonha de cortar o fio assim, fiquei escondendo a faca assim. Cortei o fio, emendei, depois eu chamei ele e disse: irmão, o senhor anda com uma faca desse tamanho no banco? Ele disse: meu pastor, não é nada não, é para chupar laranja. 10 polegadas. Quando Pedro disse aqui que é para se armar, não é de arma não, física não. É se armar com as armaduras espirituais. Você vence o pecado não é com armas físicas não, é com armas espirituais. Então temos que se armar. Olha Efésios 6:11. Portanto, revesti-vos, leia a igreja, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então o crente tem que estar com essa armadura, tem que estar armado. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Vestido a couraça da justiça, o cinto da verdade, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem trouxe a espada essa noite? Quem está armado com a espada? Tem uns que estão com espada e outros só estão com canivete. Glória a Deus, mas esteja armado. O importante é estar armado com a palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz que nós temos uma batalha, e essa batalha é no campo da mente. 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, não é espingarda, metralhadora, não é fuzil, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. Versículo seguinte, 5. Como é que diz lá? 2 Coríntios 10:5. Quem encontrou? Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o entendimento, todo o pensamento ao conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo o que aí? Que nós temos uma batalha espiritual. Então Pedro disse: arme, guerreie contra o pecado, declare guerra ao pecado. Mas como é que eu vou vencer essa batalha? Como é que eu vou me armar?
se arme com as armas espirituais. E a batalha é na mente. Paulo disse que a batalha é na mente. O inimigo lhe atinge na sua mente. Por isso Paulo disse que nós precisamos dessas armas espirituais, né? Destruindo os conselhos. Conselhos aí são ideologias, são sofismas, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você precisa vencer isso aí, levando cativo o entendimento, os pensamentos, a obediência de Cristo. Onde é que o diabo atinge mais? É na mente. Irmão, falar uma coisa aqui muito séria essa noite. Vocês já viram alguns jovens que estão usando um pince assim, em cima da sobrancelha? Quem já viu? Alguém já viu aqui? Eu fui fazer uma pesquisa, irmão, naquele negócio. Pince na sobrancelha. Isso que é um estilo tradicional. Nasceu lá naqueles movimentos punk, né? Hard rock, lá pelos anos 80. Interessante que eles dizem que quem usa aquele pince na sobrancelha, preste atenção, jovem especialmente, eles ensinam lá que quem usa aquele pince na sobrancelha está fazendo um pacto de coragem, força e liberdade. E eu fui fazer uma pesquisa na palavra de Deus e descobri que não é verdade o que eles dizem. Quando o jovem coloca aquele pince, derrama sangue da sua sobrancelha e fica com aquele pince na sua sobrancelha, ele está dizendo que fez um pacto com Satanás. E ele vai ficar dominado pelo medo, ele vai ficar fraco e vai ficar oprimido na mente. Aleluia, glória a Deus. Eu aconselhei um jovem durante 2 anos, e ele usava um pince daquele na sobrancelha, e eu entrei numa campanha de oração por ele, jejum, e glória a Deus, quando completou 2 anos, ele me apareceu sem o pince. Se você conhece alguém que fez esse pacto, diga para essa pessoa: Satanás lhe enganou, ele está lhe vencendo na mente. Esse pince está denunciando que você fez um pacto, glória a Deus, um pacto para ter coragem, para ter força e para ter liberdade. Mas na verdade Satanás está lhe oprimindo com o medo, com a fraqueza e com a opressão. Mas há poder no sangue de Jesus. Eu vou dizer outra vez: há poder no sangue de Jesus. Precisamos vencer essa batalha. O pecado causa sofrimento. Causou sofrimento até em Cristo. Veja 1 de Pedro 2:21. Pecado causa sofrimento, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu. Diga: Cristo padeceu, dando-nos o exemplo. A palavra padecer aí é sofreu. Cristo sofreu. Veja 3:18 de Pedro, 1 de Pedro 3:18. Porque também Cristo padeceu. Diga: Cristo também padeceu. A palavra padecer quer dizer sofreu. Cristo sofreu. Glória a Deus. Veja 4:1 de Pedro, 4:1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós, então Cristo sofreu. Sofrimento, sofrimento. Por que Cristo sofreu? Porque Ele levou os nossos pecados. Ali era o justo sofrendo pelos injustos. Então, pecado causa sofrimento. Até Cristo sofreu por causa dos nossos pecados. Warren Wiersbe, homem de Deus, um pastor americano, faleceu esse ano, no início do ano. Ele disse: como ter prazer em algo que levou Jesus a morrer na cruz? Como ter prazer? Pecado fez Jesus sofrer. Pecado levou Jesus à cruz. Então o crente não pode ter prazer no pecado, porque o pecado causou sofrimento até a Jesus. Aleluia. Mas para vencer o pecado, precisamos declarar guerra contra o pecado. Diga: para mim vencer o pecado, eu preciso declarar guerra contra o pecado. Esta noite saia daqui com esta proposta, saia daqui com esta palavra.
eu vou vencer o sofrimento olhando para Jesus. Ele sofreu por mim, ele sofreu por nós. Então, se ele sofreu, eu também posso sofrer. Mas eu também vou vencer o pecado. Aí alguém vai lhe perguntar: como é que você vai vencer o pecado? Declarando guerra contra o pecado. Eu vou me armar com as armaduras de Deus. Vou usar a armadura de Deus e vou vencer. Aleluia. As armas não são carnais, elas são espirituais. E Paulo disse: e elas são poderosas em Deus. As armas espirituais são poderosas em Deus. Segunda ferramenta para você vencer o pecado. Vamos lá. 1 de Pedro 4:2. Vamos para o versículo 2 que a gente leu na leitura oficial. 1 de Pedro 4:2. Como é que diz? Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para mim vencer o pecado, primeiro, eu tenho que declarar guerra contra ele. Segundo, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso viver na vontade de Deus. Para vencer o pecado, primeiro, declarar guerra. Diga, igreja, primeiro, para vencer o pecado, precisamos declarar guerra. Segundo, conhecer a vontade de Deus. Eu não posso viver mais segundo as concupiscências dos homens, os desejos dos homens, as paixões dos homens. Eu agora tenho que viver segundo a vontade de Deus. Aleluia. Resistir o pecado nos possibilita, irmão, conhecer a vontade de Deus. Quanto mais você resiste o pecado, mais você conhece a vontade de Deus. Aleluia. E a vontade de Deus não é um fardo, não. A vontade de Deus é leve. Aleluia. Pesado é o fardo do pecado, mas a vontade de Deus é leve. Por que é leve? Porque ele nos ajuda a carregar. Diga glória a Deus por isso. Pedro faz aqui um contraste entre a vontade humana e a vontade de Deus. Os desejos humanos e a vontade de Deus. Se você seguir os desejos humanos, você não vai conhecer a vontade de Deus. Você não vai fazer a vontade de Deus. Aí não vai vencer o pecado. Os desejos humanos são muitos, eles existem. 1 de João 2, 16 e 17. Diz que o que há no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que há no mundo. Se você andar nessas concupiscências, nunca vai vencer o pecado. Ah, pastor, eu sou guiado pelo desejo dos olhos, pelo desejo da minha carne. Que meus olhos veem e desejam, tá bom para mim. Você não vai vencer nunca o pecado. Isso aí são os desejos do mundo, são os desejos da carne. Mas olha o versículo 17, o que é que diz? O mundo passa. O mundo passa. E a sua concupiscência passa também. Glória a Deus. Passa o mundo e passa os desejos. Passa. Não é? Passa. Um jovem solteiro vai ter dificuldade de entender isso, que ele está na força do seu vigor físico, né? E ele vai dizer: passa mais nunca, passa nada. Não é? Passa nada. É? O desejo, a concupiscência da carne, eu vou ter esse desejo eternamente. Vai não, meu filho. Vai não. O tempo passa e daqui a pouco você vai encontrar muitos Lázaros mortos na tumba por aí, não é? Para ressuscitar. Glória a Jesus, não é? Estão entendendo, não é? Glória a Deus, não é? Passa, a concupiscência passa, o desejo passa, não é? Passa, a idade passa, não é? E depois, aí Lázaro está lá no túmulo, não é? Nem Jesus diz: sai, Lázaro. Não sai mais, o bichinho fica lá quieto. Glória a Jesus, não é? Passa tudo, passa o mundo, passa a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é que eu vou vencer o pecado? Guerreando contra ele. Segundo, conhecendo a vontade de Deus, fazendo a vontade, entendendo que tudo aqui passa, o mundo passa, os desejos passam, mas aquele que faz o que, igreja? A vontade de Deus, esse permanece para sempre. Terceira coisa que você tem que fazer para vencer o pecado. Primeiro, declarar. Não, eu quero que a igreja repita. Primeiro, para vencer o pecado, eu tenho que declarar guerra. Segundo, preciso conhecer a vontade
de Deus, andar na vontade de Deus. Terceiro, não tenha saudade do pecado. Tem crente que não vence o pecado porque ele guarda saudade do pecado. Eu já ouvi contar história de pessoas que eram viciadas em fumar. Aqui eu creio que não tem, né? Mas lá para o lado do Japão tem. Pessoas que eram viciadas em fumar, viciadas em beber, né? Isso, pessoas que eram viciadas em fumar, quando passa alguém que dá aquela tragada de fumaça, ele fica com a boca assim, passando mal com o cheiro da fumaça. Está com saudade do pecado. Outros, quando passam no lugar, aí o pessoal está bebendo, aí ele se lamba assim, vai. Ainda sente o gosto. O que é isso? Que está com sal? Está com saudade. Quer vencer o pecado? Não tenha saudade do pecado. Você pecou, viveu no pecado, Jesus lhe libertou? Dê glória a Deus e não tenha mais saudade do pecado. É uma forma de você vencer o pecado, resistindo o pecado. Não fique se lembrando do pecado. Tem gente que tem um prazer em contar quando eu era pecador. Aí, você não se libertou ainda, está com saudade. Ainda está sentindo o gostinho. Tem que não ter mais saudade. Se você ainda tem saudade da vida do pecado, peça a Jesus hoje que Ele vai tirar essa saudade do seu coração. Para vencer o pecado, tem que vencer a saudade. Glória a Deus. Tem ocasiões que você olhar para trás, isso vai servir para Satanás, através das suas memórias, lhe fazer desanimar. Então, o que ficou para trás, ficou para trás. Paulo dizia, eu me esqueço do que fica para trás, e agora eu avanço para o que está diante de mim. Diga glória a Jesus por isso. Se liberte do pecado. O apóstolo Pedro faz aqui no versículo 3 uma citação de vários pecados. Eu vou rapidamente terminar isso aqui com o versículo 3. Olha o que é que Pedro diz aí. 1 de Pedro 4, 3. O que é que ele diz? Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, que mais? Concupiscências, que mais? Borrachices, que mais? Glutonaria, o que mais? Bebedices, que mais? E abomináveis. Você quer vencer o pecado? Se liberte da saudade de todas essas coisas. Se liberte. Se liberte. Vença isso em nome de Jesus. Aqui temos uma lista de pecados. Pedro disse, olha, no passado você viveu nas dissoluções, mas agora não pode viver mais. Tem que se libertar. Glória a Deus. Dissoluções. Isso é uma palavra arcaica que muita gente não entende, mas está na Bíblia. A NVI já usa uma palavra melhor, diz que dissoluções é libertinagem. Libertinagem. A transliteração do grego, apossíntese é decomposição, desintegração, putrefação, atos incontidos de luxúria, de iniquidade, qualquer tipo de podridão. Você era viciado em podridão? Pedro disse, olha, nem se lembre mais das podridões que você fazia, que assim você vai vencer o pecado. Não tenha saudade. Você praticava dissolução? Praticava. Pecador faz parte da vida do pecador, da história do pecador, não tem para onde. Vou mandar aqui cada um contar a sua vida do pecado, misericórdia, Jesus. Mas agora, para vencer o pecado, não tenha saudade daquela vida velha que você levou, praticando dissolução, libertinagem, podridão. Irmão, a vida do pecador, quanta podridão que ele pratica. Mas feliz aquele que Jesus liberta. Quem foi liberto aqui que dá glória a Jesus? Vem mais aí, Pedro disse, olha, se liberta da dissolução, se liberta de quem mais? Qual é outro pecado que Pedro cita aí? 1 Pedro 4, 3. Concupiscências. O que é concupiscência? Um nome grande, né? Concupiscência. Concupiscência quer dizer desejo desenfreado. Existem algumas palavras do grego que eu podia fazer aqui a transliteração. Não é? Por exemplo, eu tenho aqui concupiscência, afrodisiasmos,
voluptuosidade, carnalidade, desejo perverso, desejos incontroláveis. Você era dominado por isso? Os desejos lhe dominavam? Nem tenha saudade. Jesus lhe libertou das concupiscências, dos desejos da carne. Dê glória a Deus e vença o pecado. Quem está entendendo, irmãos? Pedro está enumerando aqui um monte de coisas. O que é que ele traz mais aí? Borracheira. Será que tem alguma borracheira aqui? Glória a Jesus. Que palavra, não é? Parece uma palavra feia mesmo, não é? Borracheira. Sabe o que é borracheira? Bebedeira. Bebedeira, borracheira. Coloca aí na sua Bíblia. Borracheira quer dizer bebedeira. Alcoólicos é aquele que é alcoólatra. Borracheira é aquela pessoa que é alcoólatra, bêbado, inveterado. Não levante a mão não, pelo amor de Jesus. Mas aqui tem gente que ficava tão bêbado que caía na calçada e o cachorro ficava lambendo a boca. Tem ou não tem, irmão? Tem. Bêbado. Mas isso era na vida velha. E Pedro está dizendo agora, você quer vitória contra o pecado? Nem se lembre. Nem tenha saudade. Como é que você vivia numa vida dessa, bêbado, caído, jogado, e fica dizendo, eita, quando eu me lembro, nem se lembre. Para vencer o pecado, não se lembre. O álcool. Tem uma versão aqui que fala do transbordamento de vinho. Oinofligias, quer dizer, bebedor de vinho. Que já está aparecendo por aí umas bíblias que está dizendo que não pode beber cachaça, mas vinho pode. Nem cachaça, nem vinho. Eu digo assim, nem a número 1, nem a caninha 51. Se Jesus te libertou da cachaça, irmão, dá glória a Deus. Se alegre porque Jesus lhe libertou disso, né? Então, nas palavras de Pedro aqui, tanto é pecado o bêbado, inveterado, como é pecado o que bebe socialmente. Eita, Jesus. Porque tem alguém que diz, pastor, não vejo nada demais tomar uma lapadinha só para abrir o apetite. Quem já viu isso? Eu já vi. Cheguei na casa do crente, na hora de orar, olha a garrafa, a lapada. De glória, como é que eu vou orar para Jesus multiplicar? Se eu orar para Jesus multiplicar, vai ser tanta cachaça aqui que vai ser um absurdo. Aí fiquei olhando assim para a garrafa. Ore, pastor, ore, e eu olhando assim para a garrafa. Disse, desculpe, pastor. Aí tira a mulher aqui a garrafa, o pastor está olhando para a garrafa. Aí eu disse, irmão, porque não é normal, né? A gente não bebe. Aí ele disse, não, meu pastor, eu só tomo uma lapadinha para abrir o apetite. Cara de pau, né? Nem a lapadinha, nem a lapadona. Jesus te libertou da cachaça, irmão? Jesus te libertou da embriaguez? Nem tenha saudade. Dê glória a Jesus, irmãos. Ou tem alguém aqui que está com vontade de tomar uma lapada? Quem está alegre porque está liberto aqui? Dá glória a Jesus, irmãos. Pedro disse, olha, nem glutonaria. Está lá, glutonaria. Jesus te libertou da glutonaria? Meu irmão, dê glória, não tenha nem saudade. Para vencer o pecado. O que é glutonaria, pastor? Glutonaria é orgia. O que é orgia? A colasia é libertinagem, é luxúria, é excesso. Tudo demais é excesso. Tudo demais é orgia. É glutonaria. Comer demais, glutonaria. Jesus lhe libertou? Glória a Deus. Eu estava num ensaio de um coral, isso faz anos. E começaram a falar em comida e uma irmã disse, eu estou com uma fome tão grande, que se comprasse para mim agora 10 pães francês e uma dúzia de ovos e estralasse, eu comia todinho. Irmão, diga uma coisa dessa. Pois um irmão pegou e foi na mercearia, comprou a dúzia de ovos, comprou 10 pães, mandou estralar os ovos, agora você vai ter que comer. E não é que rapidinho a irmã comeu. Depois ficou passando mal como Paulo. Palmeira tinha um irmão lá, doente, bichinho.
E comia demais. Um dia, terminou o culto, ele comeu uma jaca mole desse tamanho, assim, sozinho. Tinha uns pés de jaca lá atrás da igreja, ele pegou uma jaca grande assim, irmão, abriu assim em cima do banco, tinha um banco assim ao lado lá do tanque batismal, ele abriu e tome. Chega, ficou com a barriga assim inchada. Aí começou a passar mal. Tomou água para completar. Tomou água, deitou-se numa rede lá e ficou. Vou morrer. Aí a irmã zeladora viu. Aí correu. O que é, Paulo, que você tem? Vou morrer. E o que foi? Comi a jaca e tomei água. Vou morrer. A irmã, peraí, Paulo. Aí foi lá, pegou um chá de cidreira e fez e trouxe para ele. Ele aí pegou. Tome, Paulo, para ver se você fica bom. Aí ele, e é puro, irmã, não tem nem uma bolachinha. Quer chamar ele para a sua casa? Pode convidar. Mas isso é o que, irmão? Glutonaria. Não é? Isso é em todos os sentidos. Não é? Todos os sentidos, glutonaria. Tudo que é demais é glutonaria. Quando Pedro falou de glutonaria, naquela época havia adoração a Baco. Como é que eles adoravam a Baco? Com glutonaria no sexo. As mulheres ficavam nuas, saíam pela rua de Silão. Veja que toda a vida teve, irmão, esse desmantelo. E os adoradores de Baco atrás e praticavam libertinagem, urgia. E Pedro disse, vocês agora estão libertos. Jesus libertou vocês. Não tenha nem saudade daquela vida que vocês levavam adorando a Baco. Vocês não estão adorando a Baco, não. Agora vocês estão adorando o Deus vivo e verdadeiro. Vamos terminar. Bebedice, já falamos, farra, não é? Beber um pouco de bebida alcoólica é pecado do mesmo jeito. Mas, pastor, nas festas sociais, não tem problema não. Não, meu irmão. Faça isso não. Jesus lhe libertou. Não tenha nem saudade. Eu vou dar aqui um remédio que eu preciso dar, irmão. Todo final de ano, passagem de ano, num lugar aí que eu conheço, bem distante, tem um grupo de jovens que vai para as beiras das piscinas e na passagem de ano, olha, tome uma, tome duas, tome três e depois fica lá embriagado. E eu soube que tinha um que, em vez de dar glória a Jesus, quando estava bêbado, dizia glória a Jerusa, de tão bêbado que estava. Então, receba essa palavra logo hoje. Quando chegar o final do ano, nem beber para se embriagar, nem bebida social. Tá certo assim, irmão? Idolatria, nada dessas coisas. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem sempre para nós um remédio. Pedro disse, quer vencer o sofrimento? Olhe para Jesus. Veja quem aprendeu a aula. Quer vencer o sofrimento? Olhe para quem? Olhe para Jesus que sofreu por você, sofreu por nós, então aguente o sofrimento. Está sofrendo? Aguente o sofrimento. Vamos botar em prática a nossa aula? Diga para quem está ao seu lado, quer vencer o sofrimento? Diga, você está sofrendo, meu irmão? Quer vencer o sofrimento? Olhe para Jesus. Ele sendo Deus, mas sofreu por mim e sofreu por você. Quer vencer o pecado? Quem quer vencer o pecado? Declare guerra contra ele. Busque a vontade de Deus, conheça a vontade de Deus e não tenha nem saudade. Aleluia. Deixa o pecado para trás. Jesus te libertou, Jesus te salvou. A igreja agora vai morar no céu. Quem dá glória a Deus nesta noite?